Qual foi o tema da aula passada? Qual foi o tema da aula passada, gente? Ganhar. Logo após no ganhar, a gente falou um pouquinho sobre a escada do sucesso, que é o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. E agora a gente vai para a segunda etapa desse processo, que é o consolidar. Nós precisamos entender que não é só o ganhar, porque por muitos anos a gente viveu nessa visão de ganhar vidas. Só que nós as ganhávamos. E eu lembro do pastor ali de Ponta Grossa, da ICP de Ponta Grossa, falando isso. Que elas entravam por uma porta, ficavam um tempo e saíam pela porta dos fundos. E, às vezes, a gente nem percebia que algumas pessoas tinham saído. Por que isso acontecia? Porque essas pessoas não eram consolidadas, essas pessoas eram ganhas, às vezes ficavam dispersas dentro da igreja, ficavam por um tempo dentro da igreja, e acabavam desanimando, acabavam saindo, acabaram se dispersando, e muitas das vezes nós nem observamos que isso aconteceu. A gente observou depois de alguns dias, de alguns meses, às vezes. Principalmente se, às vezes, uma igreja grande, com muitos membros, isso acontece e, às vezes, nem é percebido. Então, nós precisamos entender. E algo que eu comentava com o Dylan esses dias atrás. Nós precisamos estar atentos. Hoje, nós temos a facilidade, por ser uma igreja pequena, de perceber quem não veio no culto, quem não participou da célula. Mas a gente precisa começar a consolidar de tal forma, gente, que quando nós estivermos grandes, com muitos jovens, com muitos membros, com muitos homens na rede de homens, muitas mulheres na rede de mulheres, a gente tenha um controle de observar e falar assim, opa, fulano não veio. E ir atrás e saber o que está acontecendo e dar esse suporte, esse cuidado. Ok? Vamos lá, nossa base bíblica está em 1 Coríntios 3, versículo 9. Diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos chamados para cooperar com a obra, para auxiliar, para ajudar, para estar disposto a fazer algo para o Senhor. Na introdução, vai falar sobre Paulo, 1 Coríntios, escrito por Paulo, esse capítulo foi escrito por Paulo, e vai falar assim, sobre nós sermos chamados a cooperar com Deus. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, nós estamos cooperando ou nós estamos só observando? Porque, às vezes, é fácil a gente fazer a observação, a análise, mas não trazer a solução. Eu estou observando. Eu observei, pastor, que caiu o número de membros. Mas daí o que eu fiz? Eu só observei. Eu não cooperei para que isso mudasse. Eu não cooperei para que isso fosse transformado. Eu só observei. Eu só fiz análise, fiz a crítica, que às vezes a gente coloca como crítica construtiva, mas a gente não traz a solução. Então, de construtiva, ela não teve nada. Foi apenas uma crítica. E nós não colocamos à disposição para fazer acontecer a solução. É muito fácil nós criticarmos os nossos pastores, é muito fácil nós criticarmos as lideranças estabelecidas dentro da igreja, mas, às vezes, nós criticamos e não queremos nos colocar no lugar e nos posicionar para que seja resolvido. É muito fácil eu falar para o Giovanni tocar diferente, apontar os erros dele, que ele não tem erro, né, Gi? Apontar os erros dele, falar que ele está errando, mas não trazer a solução para os erros. Não trazer a solução para o problema. É fácil eu chegar para o pastor Nelson e falar assim, pastor, está diminuindo a galera na igreja. Mas não apresentar uma solução, ou não me pôr à disposição para fazer a mudança. Só apontar erro é crítica vazia, não é construtiva, tá? Cooperador é aquele que está junto ao que opera. Ele é ajudador, auxiliador.
Cooperador é aquele que está junto, ele está trabalhando em prol daquilo. Somos cooperadores de Deus realmente? Nós estamos trabalhando ou nós estamos, às vezes, atrapalhando o trabalho? Gente, eu estou falando isso, não que vocês sejam, mas eu já fui muito mais uma atrapalhadora do que uma cooperadora. Eu muito mais atrapalhei com críticas do que cooperei para que algo acontecesse. Continuando. Cooperamos quando? Plantamos, quando nós levamos a palavra, quando nós anunciamos, quando nós regamos, quando nós ganhamos, quando zelamos, quando cuidamos durante a caminhada, quando capacitamos, quando damos atenção. Tudo isso é cooperar para a obra. Cooperar para a obra é... Vamos citar o exemplo de um culto de domingo. Cultão de domingo acontecendo, o ministro de louvor está aqui, olha, sai aí do seu banco, cumprimente um irmão, e você vê que tem um visitante. E você cumprimenta todos os irmãos da igreja e você não cumprimentou aquele visitante. Você cooperou para a obra? Porque a gente tem que cuidar. Né, Dylan? Nós temos que cuidar, nós temos que cooperar com a obra. Nós precisamos estar atentos. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos dispersos com algumas coisas. Nós estamos dentro da igreja e, ao invés de estarmos ganhando, nós estamos expulsando da igreja. Nós precisamos estar atentos e cooperar. Nós precisamos ganhar, mas nós precisamos cuidar de quem nós ganhamos. Não adianta eu ganhar o mundo, ganhar Telêmaco Borba, e eles entrarem pela porta, e da mesma forma que entrarem, eles saírem. E não ter mudança, porque nós não cuidamos ao longo do caminho, porque nós não nos dedicamos ao longo do caminho. Não é só eu ganhar, é eu zelar por aquilo que nós ganhamos. Nós temos zelado? Nós temos cuidado em amor? Tudo isso faz parte da cooperação. Nosso segundo degrau é consolidar. Esse verbo significa sustentar, firmar, tornar sólido ou estável, fortalecer, transformar. Esse verbo ele traz consigo outros verbos, vamos colocar assim, outros sinônimos dele, que nós precisamos colocar em prática. Eu ganhei, ótimo, eu ganhei para Cristo, ótimo. Mas se eu não vou consolidar, se eu não vou colocar isso, fazer uma base forte para que essa pessoa comece a se levantar, resolveu eu ter ganhado? Não. Gente, a gente tem pecado muito na consolidação. E enquanto eu preparava essa aula, que já comecei a preparar ela na semana passada, eu comecei a observar erros em mim. Da maneira como eu fazia a consolidação, da maneira como eu entendia a consolidação. Gente, consolidar é você realmente estar ali, é você ser aquela pessoa que sustenta nos momentos difíceis. Os primeiros passos, depois que a pessoa se converte, são passos difíceis. São passos instáveis, às vezes. E que nós, como já fomos ganhos, já fomos consolidados, já fomos discipulados e já estamos sendo enviados, nós precisamos sustentar, ser a base para aquela pessoa. Ser um alicerce para aquela pessoa. Nós vamos ser as pessoas que vão trazer a palavra de esperança. Você acha que a pessoa que foi ganha... Os primeiros passos ali, eles são difíceis. Às vezes a pessoa veio para a igreja. Vou usar um exemplo assim de casais. Veio para a igreja. Veio só a mulher para a igreja. E a primeira semana foi legal, a segunda semana foi legal, na terceira semana o marido já não quer que venha. E aí a gente precisa ganhar em amor esse marido também. A gente precisa consolidar ela para que ela entenda o processo. A gente precisa mostrar que o caminho é dificultoso, mas que nós vencemos. Tem dificuldade? Tem dificuldade, mas nós vencemos. É através do nosso testemunho de vida.
Vocês já ouviram a frase? Eu já falei para algumas pessoas. O que você está vivendo hoje serve de testemunho para alguém amanhã. O que você está vivendo hoje serve para depois você olhar e falar assim, olha, não pisa aqui porque essa pedra é falsa, então vamos por aqui. Eu sei o que é para andar por ali. Ali você não vai se dar bem. É você conseguir dar destinos, é você começar a consolidar, é o sustentar. Porque as primeiras caminhadas, é igual aquele homem que estava na frente do templo, que Pedro e João chegam e conversam com ele. Gente, Pedro estende a mão, porque precisava ter alguém apoiando, alguém que sustentasse ele. Muitos anos entrevados, muitos anos na mesma posição, os pés não firmam tão depressa. É a mesma coisa na fé. Muitos anos no pecado, muitos anos perdido. Quando aceita Jesus, nós precisamos ser esse sustento, aquele que sustenta para que as pernas se firmem e ele comece a caminhar. Um bebezinho, quando está começando a dar os primeiros passos, o que a gente faz, pastor? A gente segura, e a gente vai segurando pela mão primeiro, não é? Daí depois a gente vai dando um jeito de soltar, pega só com uma mão, de repente a gente só está aqui, do ladinho, observando para que não caia, para que não se machuque. É isso a consolidação. É os primeiros passos, estar segurando ali pela mão, vem, eu estou aqui, dando a confiança, dando a firmeza. Depois a gente já deixa com uma mão só, para ele ir aprendendo a caminhar sozinho, e de repente a gente só está ali para cuidar, para orientar. Amém? Consolidar, então, é sustentar, firmar, tornar sólido, tornar estável, fortalecer e transformar. Ponto 1 da nossa apostila diz sobre o objetivo. O objetivo é que o fruto permaneça. João, capítulo de número 15. Deixa eu só abrir aqui, gente, só um pouquinho. João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O Senhor, Ele nos diz que é para nós irmos, para nós darmos frutos, e que esses frutos permaneçam. Qual tem sido o problema da igreja? E tem sido o problema da igreja brasileira como um todo. É a consolidação. É que esses frutos permaneçam, se mantenham. Muitas vezes nós temos ganhado, mas não temos consolidado e muito menos discipulado. Nós só temos ganho. Nós precisamos entender que a consolidação ela é uma estratégia de Deus para ajustar as deficiências do corpo. A gente precisa ajustar. A consolidação, ela precisa ser realizada com qualidade, com responsabilidade e com amor. Não tem como eu consolidar alguém se eu não amar. Por quê, Aline? Porque, às vezes, durante a consolidação, você vai receber ligação na madrugada. Né, Bruno? Aí você vai fazer o quê? Vai falar, não, filho, fica aí, não vem, não quero falar com você agora, amanhã a gente conversa. Consolidar é você dispor tempo e amor. É você dispor tempo para ouvir e aconselhar. É você dispor tempo para cuidar. E você cuida, se não for em amor, não tem como. Gente, consolidar não é um trabalho. Não é um trabalho. Consolidar tem que ser entendido como um amor extravagante que Jesus teve por nós. Porque um dia nós precisávamos de alguém para nos consolidar.
Um dia nós precisamos de alguém que nos ouvisse. Para aí e pensa, no começo da tua fé, quem foi a pessoa que te consolidou, que te orientou? Vocês lembram? Você lembra, pastor? Quem foi, pastor? Vanilson, meu Deus. Sabe, gente, eu cresci num lar evangélico, né? Os meus avós são assembleianos, e eu cresci dentro da Assembleia de Deus. Mas ali na minha adolescência, eu fui consolidada em questão de igreja com o Zaqueu e com o pastor Zenide. Foram os meus mentores. Né? Infelizmente, o pastor se desviou ao longo do caminho, mas eu lembro de muitos ensinamentos que ele me deu, principalmente em questão de cuidar. Gente, tanto ele quanto o Zaqueu, né, e as esposas, a Viviane e a Mari, sentavam com a gente e conversavam. Sentavam com a gente e tinham um tempo de qualidade. E uma coisa que quem caminha comigo sabe que eu zelo por isso, é sentar e ter tempo de qualidade. Os meus discípulos sabem que eu sou meio chata em questão a isso. Que lá em casa, eles chegam, a primeira coisa que eu falo assim, galera, sem celular na mesa. Sem celular durante a célula. É tempo de qualidade, é tempo de nós juntos. E eu sempre fui assim. Fala, Má. Até o ponto de que eles estejam firmes o suficiente para cuidar de outros. E tem horas que isso parece cansativo. Porque a gente já teve situações de jovens que você falava assim, meu Deus do céu, a gente está ali cuidando, e parece que não se endireita. Aí joelho no chão, Senhor, me dá estratégia, Senhor, me ensina, Senhor, me mostra como discipular esse, como consolidar esse. E, cara, os que mais dão trabalho são os que mais dão frutos também. É ou não é, pastor? Fala, pastor. Acho que a pergunta da Maria foi bem interessante. Que nós temos que ter cuidado na consolidação é você não deixar filho bardoso, que ele só queira ser carregado no colo e paparicado a vida inteira. Então você tem que nem a criança. Ela começa a andar, você tem que cuidar. Depois você vai soltando para andar sozinha. Vai assistindo de longe. Né? É aquele negócio de emancipar. Né? Porque todo pai ele tem que dar proteção, mas tem que dar emancipação. Porque, às vezes, a pessoa fica 200 anos dentro da igreja e não amadurece. Ele parece que não foi consolidado. Se não tem ninguém ali do lado dele para cuidar, ele não permanece. Ficou uma semana o líder sem cuidar, sem falar com ele já está desviado. Então, significa o quê? É bebês espiritual. E hoje nós sofremos muito com isso. Né? Sofremos muito com isso também. Então, o que acontece? É dois extremos. Você não cuidar, não consolidar, ou paparicar demais. Tem que ter esse cuidado. Gente, consolidação não é paparicação. Consolidação é você saber dizer não para o seu discípulo também. É você saber que ele vai precisar aprender a andar sozinho. Fala, Kelly. Cada um você vai ter que observar. Você foi diferente do que a Maria, do que a Sâmia. Então, isso é uma questão de oração, de buscar ao Espírito Santo. Eu sou a pessoa que não paparica muito. Não sou de paparicar. Eu sou carinhosa, mas é diferente. Quando eu preciso falar não, eu faço o quê? Eu falo não. Quem caminha comigo há mais tempo? Aquele falou para mim, falou assim, tem hora que você é muito brava comigo. Eu sou, mas na hora certa e na dose certa. Né? Cada um vai ter um jeito. Gente, eu fui uma adolescente que o meu líder falava comigo e eu tentava ao máximo obedecer. O Dylan era de disciplina em disciplina. É sério, é dois opostos aqui.
Meu líder falava, não, não pode fazer isso. Eu falava, nossa, não pode fazer isso, né? Não quero desagradar. O Dila era um não pode, era a mesma coisa que vai e faça. Segundo o meu avô, é o que é macaco que pula de galho em galho. Sim. Exatamente. Sim, é um homem com mente de menino. Mas é isso que eu falo, gente. É muito pedir direcionamento do Espírito Santo. O consolidar, a gente precisa entender que a gente vai ter que falar não. Que é o cuidar, é o zelar, mas é o zelar com uma visão de Deus, assim, uma visão espiritual mesmo, gente. Porque existem pessoas que são bardosas, que são aquelas que querem que você carregue no colo. E o consolidar não é isso. Não é você dar o peixe mastigadinho. É você ensinar a pescar. É você chegar junto e falar assim, ó, é assim. Ah, eu preciso de ajuda hoje, eu preciso de oração. Beleza, eu estou aqui para orar com você. Eu estou aqui para cuidar de você. Mas é você ir já ensinando que isso é o que ele vai fazer com outros. Quem caminha comigo com o Dila sabe disso, que a gente sempre falou assim, ai, mas vocês fazem muito. Mas você vai ter que um dia fazer também. É você observar. Isso. Exatamente. É você ter o reconhecimento. Sim. Gente, é ter o discernimento de a pessoa que é Jesus, que é o dono da bênção ou quer a bênção. É ter esse discernimento. E aonde nós encontramos esse discernimento? Em Cristo. É nele. Não tem uma fórmula mágica para a gente falar, ó, faça assim. Que é assim, se você observar que é assim, assim, vai dar certo. Não. Existem pessoas que o processo é diferente. Como eu falei, o da Kelly foi diferente da Sâmia, que é diferente da Maria. O processo de você abordar, de você ganhar, de você consolidar, às vezes é diferente. Mas aí a gente precisa pedir o discernimento de isso daqui eu estou fazendo para ensinar e consolidar ou eu estou carregando o fardo? A gente tem que ter esse discernimento. Uma coisa que eu não faço mais é carregar fardo que não é meu. Não faço. Já fiz. Muito naquela ânsia de, não, vamos cuidar para não sair e colocar numa bolha e, ai, não pode. Não. Vai sair de qualquer jeito, porque não quer Cristo. Tem coisas que não vão fluir. Exatamente. 6 horas. Sim. É o crente 6 horas. Os objetivos. Oi. Portanto, vós todos
É isso. Sim. Consolidador. Sim. A nossa obrigação é ensinar. E a gente precisa entender essa diferença, gente, do que é ovelha perdida e do que é filho pródigo. Ovelha perdida nós temos que ir buscar. Filho pródigo, ele tem que vir pelas próprias pernas. Ele tem que voltar sozinho. Tá? A nossa obrigação, vamos colocar como não entendo a obrigação como uma forma forçada, mas o nosso dever, como consolidadores, é ensinar a palavra. É dar aquela base dos primeiros passos, realmente. Para que essa pessoa seja firmada, aí você começa a discipular para enviar. Porque esse fruto consolidado, ele precisa gerar fruto. Ele precisa gerar fruto. Sim, sim. Sim. É que... Sim, é que o que a gente fala nessa questão, porque provavelmente não era uma... Não sei se era em célula a visão. É que a consolidação, ela deve acontecer nas nossas células, né? É o cuidar mesmo. E a gente vai ver isso logo na frente. Eu já vou chegar nisso. Só um pouquinho. Não. Sim. E, e existe um problema muito sério, gente. Sim. O oposto do que você falou. Eu repasso. Sim, que é aquilo que nós já falamos nas aulas anteriores. O nosso testemunho ele fala muito mais alto do que as nossas palavras. Gente, entendam assim, a gente precisa ensinar os nossos discípulos a terem um coração voltado a Cristo. E o que às vezes nós vemos é líder ensinando o discípulo a ter um coração voltado a Ele. A liderança não é para aumentar o seu ego a ponto de você ser o maior. Pelo contrário, ser líder é nós diminuirmos para que Cristo cresça sobre nós. Para que Ele prevaleça. Para que Ele apareça. Para que a honra e a glória seja dEle. Eu lembro, não vamos citar situações, mas eu lembro que antes era muito assim, tipo,
retiro ou encontro, meu Deus, o pastor chegou. Gente, o pastor tem que ir na frente porque é o pastor. Ou, é o líder de tal célula, precisa ir na frente na fila do almoço. Não. Uma coisa que as pessoas que caminham com a gente, comigo, com o Dylan, caminham com o pastor também, aprenderam. Cara, se nós estamos ali para servir, nós estamos para servir. Inúmeras vezes nos nossos retiros, eu e o Dylan sermos os últimos a comer, os últimos a ir dormir, os últimos a tomar banho, porque nós estávamos servindo. Quando eu e você nos posicionamos para ser líder, nós nos posicionamos a servir em amor. Então, não almeje sucesso, fama, glória, porque se é isso que você quer, desculpa, não é líder que você precisa ser. Líder é, às vezes, você perder horas do teu sono para ir cuidar do teu discípulo onde ele está. Porque vai ter momentos que teu discípulo vai precisar de você. Vai ter momentos que você vai precisar ir lá e ficar com ele. Né? A gente já teve situação da gente estar em Ponta Grossa, ligarem para a gente, eu tô aqui no hospital. E a gente já está saindo, literalmente está na saída de Ponta Grossa, eu e o Dylan fazer a volta no carro e voltar no hospital para orar com a pessoa. Isso é você se doar. Tá? É servir, é cuidar, é consolidar. Com base no quê? Na palavra. Muitos das pessoas que vão caminhar conosco, elas vão ouvir a palavra, mas vão olhar para a nossa vida se nós estamos pondo em prática o que nós pregamos. Se nós estamos realmente colocando em prática tudo aquilo que nós temos falado na célula, que nós temos falado nos domingos, se nós estamos vivendo. Ok? O objetivo da consolidação é proporcionar ao recém-convertido um cuidado especial e pessoal, até que o mesmo também frutifique. Não é eterno esse cuidado, tá, gente? É até que ele comece também a dar frutos. Porque o pastor falou assim, eu tive alguém que cuidou de mim. E eu tenho certeza que se essa pessoa se acompanha o pastor e fala assim, cara, cuidei daquele cara um dia e ele está frutificando. É. Sim. 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 Então, acho que é esse cuidado que nós temos que ter, não só com aqueles que chegam, mas até com os que já estão aqui dentro. Né? E aí, acho que é uma forma de a gente demonstrar esse... É um trabalho. É auxiliar o novo convertido a reproduzir em sua vida o caráter de Cristo. Não é o caráter do líder, é o caráter de... Mas o caráter do líder tem que ser o caráter de quem? De Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo chama essa responsabilidade para si. Paulo declara isso para si. E esses dias eu vi um memezinho, quem fuça a internet deve ter visto também. O leão, um leão menorzinho, que é Paulo, né? E um desenho de uma criança, né? Eu tentando ser imitador de Paulo. Mas a gente precisa tentar. A gente vai ter erros? Vai ter erros. Mas nós precisamos ir consertando esse erro e buscando o caráter de Cristo. É isso o objetivo. É torná-lo discípulo de Jesus e um líder, alguém que exerça influência. Nós precisamos cuidar dessa pessoa para torná-la discípulo de Cristo, para que esse venha a ser um líder e que ele comece a influenciar outras pessoas. Existem pessoas que eu não vou conseguir chegar, mas a Maria que caminha comigo vai conseguir chegar nelas. Então,
Eu preciso consolidar a Maria, discipular a Maria, enviar a Maria para que essas pessoas recebam esse cuidado. Fala, pastor. Isso aí, pastor. Ponto 2. A gente só está no ponto 2 ainda da apostila. Ponto 2. Somos tutores. Tutor é aquele que cuida. É aquele que traz para perto. É aquele que se responsabiliza por algo. Romanos 15, versículo 7, diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós somos tutores. Nós somos aqueles que vão ganhar e vão cuidar e vão ajudar no processo. Nós precisamos nos posicionar assim. Nós precisamos nos colocar à disposição de cuidar. Mas aí, eu quero que a igreja cresça. Mas aí só uma pequena equipe fica responsável por consolidar. Não, todos nós somos. Nós precisamos ter essa preocupação. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, porque consolidar vai nos tirar da zona de conforto. É o você mandar uma mensaginha, é o você se preocupar, é o você perguntar se está tudo bem, é você chamar para tomar um café, é você estar perto. Eu vou falar o meu exemplo. Eu tenho alguns anos de igreja. Não vamos citar quantos, porque eu sou uma pessoa muito nova ainda. Mas eu tenho alguns anos de igreja. Durante o Covid, a gente não podia se visitar, mas eu me senti tão amada pela minha igreja, porque eu recebia mensagem praticamente todos os dias. Eu recebia a mensagem dos jovens, eu recebia a mensagem do meu pastor. O pastor Nelson falou assim: Aline, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu sei que o pastor ainda está internado. Vocês estão precisando de alguma coisa? Precisa que compre alguma coisa no mercado? Levem para vocês? Ele tinha precisão de fazer isso? Gente, eu sou crente há anos, mas o meu pastor, naquele momento, ainda estava consolidando o meu coração. Os meninos, os jovens, estavam também cuidando de mim, porque eu estava num momento que eu precisava de cuidado. É o se preocupar, é o estar junto, é o estar preocupado com o coração do outro. Ponto 3. Quem foi o consolidador de Paulo? Está na apostila, quem leu? Barnabé. Isso, valeu a intenção. Barnabé foi quem consolidou a Paulo. Fala, pastor. Uhum.
Uhum. Ele realmente veio os que Deus havia feito promessa para o povo de Israel. E quem foi que chegou até nós? Foi o que você perguntou agora, foi Paulo. Foi Paulo. O que o pastor falou? O pastor falou assim, perguntou para o Bruno, quem foi que mandou mensagem do culto que ele não havia vindo? Né? Tipo assim, aí ele falou, foi você, né? Foi você, que ninguém mais mandou mensagem. Uhum. Por que não veio o culto? Ou seja, qual que era a minha obrigação? Era de ter perguntado por quê. Eu não tenho tanta intimidade com o Bruno, mas ele ter feito a pergunta, por que você não foi no culto? Porque Jesus veio exclusivamente para o povo. Porém, alguém daquele povo ali levou a mensagem Mensagem. para o gentio. E o gentio foi se espalhando, Até chegar a nós. Sim. Isso mesmo. Atos, capítulo de número 9, 2 versículos, que é o 26 e o 27. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Isso está falando de Paulo. Mas, e eu amo a palavra do Senhor quando aparece esse mas, que significa porém, Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé toma Paulo consigo. Ele começa a consolidar Paulo e apresenta Paulo para os demais. Aí diz para nós darmos uma olhadinha também lá em Atos, no capítulo de número 11, no versículo de número 25 e 26. Deixa eu chegar lá, gente. Versículo número 25 e 26, que diz assim: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Barnabé, ele se preocupou com Paulo e ele cuidou de Paulo. E vocês perceberam que ali fala que ele ficou com Paulo durante um ano. Ele ficou ali cuidando do coração de Paulo. Sabe qual é o nosso grande problema, igreja? É que nós olhamos como estão as grandes igrejas, ou olhamos um grande pregador da palavra e falamos, uau, que massa, que resultado impactante, que isso, que aquilo. Nós estamos muito com o nosso olhar no resultado final e não no processo que foi vivido. O que fazer para ter resultado? É maravilhoso. Gente, a gente viajou, a gente foi lá para Vila Velha, e a gente foi em uma igreja que se chama A Igreja. E, cara, é maravilhosa a estrutura deles. Eles têm Amor, dá o tamanho da nossa igreja? O culto kids? Dá o tamanho da nossa igreja o culto kids deles. É sensacional, tem altar, tem tudo. Tem bateria, tem instrumento, tem tudo. A igreja é enorme. E o dia que a gente foi, teve gente que ficou em pé atrás. Porque chegou muito visitante, então os líderes, que são os líderes ali da casa, se levantaram para dar espaço para quem estava visitando. Cara, é fantástico a estrutura deles. Mas eles começaram grande? Não. Eles começaram pequenininho, com uma célula, com a consolidação, com o cuidado, com o amor, e eles foram crescendo. O problema é que a gente chega e leva aquele impacto de resultado final e fala, uau! Mas a gente não entende o processo. Ou a gente até entende o processo, mas não quer se submeter ao processo. Porque o processo vai ser difícil, vai ser, às vezes, demorado, vai ser intenso, e a gente só quer resultado. Nós queremos uma igreja com... Quantos membros você quer, pastor? Eu já falei que eu quero pelo menos 300 jovens. Amém? Poxa, só eu quero. Eu quero. E a nossa oração tem sido assim, Senhor, nos manda jovens que não estão em igreja alguma.
Eu estou orando, Senhor, traga jovens. E eu peço a Deus que, cara, se eu quero 300 jovens, o meu pastor vai ter 300 famílias. Certo, pastor? Então, a gente vai ter uma igreja aí de pelo menos 600 pessoas, fora nós que já estamos aqui. Vai ser quantos, amor? Quase 1.000. Olha lá, pastor, estou sonhando alto. Eu estou sonhando alto. Estou sonhando alto. Mas o Senhor manda a gente sonhar alto, então eu estou sonhando alto. Mas como que a gente vai viver isso? Ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Ovelha gera ovelha. É muito gostoso poder falar assim. É muito bom a gente entender isso. Que nós precisamos gerar. Que nós precisamos consolidar. Entenda que ninguém se torna um grande líder sem que antes tenha sido trabalhado por alguém. E este alguém é o consolidador. Ninguém se torna um grande líder se ele não foi consolidado por alguém. O pastor Nelson, para ser pastor hoje da comunidade de Graça e Vida, um dia alguém ganhou ele para Cristo e alguém consolidou ele na palavra. Discipulou e o enviou. Para você estar sendo aqui hoje ministrado, ensinado, um dia alguém te ganhou para Cristo, te consolidou, você está sendo discipulado e enviado. E você vai fazer o quê? Vai ganhar para Cristo, consolidar, discipular e enviar. Amém? Consolidar, ele é um processo que gera resultados. Ele é um processo que gera resultados. Consolidar, ele exige esforço, paciência. E como exige paciência? Porque tem umas bênçãos do Senhor que dá vontade de colocar no chão e chutar, chutar, chutar e falar assim, aprendeu agora? Mas a gente não pode. A gente tem que amar. A pessoa sendo radical. Quem me conhece sabe que eu tenho uma frase. Vou pegar a tua cara e vou fazer o quê? Esfregar no asfalto. Eu amo essa frase. É o meu carinho, é o meu amor. Vamos ser pacientes. É só uma forma de falar. Nós precisamos consolidar com esforço, paciência, dedicação. A gente quer consolidar a pessoa. Aí a gente foi lá e ensinou a primeira vez. Ele foi, caminhou, bonitinho, escorregou. A gente vai e ensina a segunda. Aí ele foi, caminhou, deu mais um escorregão. A gente fala, não cuido mais. Não quero mais. Abandono. Não. Eu vou lá, ensino mais uma vez. Oro e falo, Senhor, me dá discernimento para ir bem certinho no que o Senhor quer. Não vou deixar. Eu vou jugular bem essa. E nós precisamos ter perseverança. Perseverar em Cristo, gente, porque não é fácil consolidar. Tem uns que é rápido, que é questão de meses. Tem outros que são anos. Né? Que hoje está uhul, amanhã está uhul. 1 ano. Gente, Paulo devia ter aqueles momentos que era difícil, gente. Você imaginou Jesus consolidando Pedro? Foi 3 anos de consolidação de Pedro e dos discípulos, gente. Eles não foram consolidados pela linha, eles foram consolidados por Cristo. E deram trabalho. Jesus chama lá os 3 bonitos para ir com ele lá para o monte, para orar junto com ele. Eles estavam em agonia e quando ele volta, o que os bonitos estão fazendo? Dormindo. E já tinham caminhado com Jesus quanto tempo? Eu imagino que Jesus pensou em esfregar a cara deles no asfalto. É que não tinha asfalto naquela época.
Mas é. Aí vocês imaginam? Gente, é 3 anos de consolidação. Aí a gente está consolidando há 1 semana e a gente desiste, a gente não persevera. Foi o que a gente comentou antes, gente. Tem pessoas que são bebês em corpo de adultos. Mas existem pessoas que estão clamando para serem cuidados e nós estamos ignorando porque nós achamos que todo mundo é igual. Se for em toque de caixa, você pode ter certeza que algo está errado. Uma hora ou outra. Por favor. Consolidação instantânea. Sim. Tá pronto, pode colocar lá. Sim. Em mover, né? Exato. E a Bíblia orienta isso. A Bíblia orienta isso, que se nós estamos firmados, é para a gente, se a gente está caminhando, é para a gente cuidar para não cair. Então, assim, gente, a consolidação ela é contínua. Eu contei para vocês que eu fui consolidada pelo meu pastor enquanto a gente passava pelo Covid. Eu me senti cuidada. Gente, era um momento para mim que eu precisava ser cuidado pelo meu pastor e pela minha pastora. Ah, mas o que foi? Foi uma mensagem, gente. Era uma mensagem, está tudo bem? Então, precisa de remédio, precisa de comida, precisa que vá no mercado, precisa que faça alguma coisa? São detalhes. Observando a consolidação. Existem 2 formas de consolidação, gente, que são as ações realizadas. A primeira é as ações realizadas e a segunda é a parte como estrutura da igreja. Porém, as 2, elas têm como objetivo o quê? Envolver os visitantes para que respondam positivamente aos apelos evangelísticos realizados. É você ter aquele primeiro impacto. O visitante veio na igreja, né? Ou foi na sua célula. A gente precisa cuidar, né? Aí eu vejo um visitante aqui na igreja, o que a gente faz? Deixa o coitado lá na última cadeira sozinho. Aí vamos abrir aqui. A recepção é um momento importante.
aqui no altar, a gente ter a sensibilidade de movimentar como foi movimentado domingo. Ó, igreja, vamos sair se cumprimentar. Tá, é todo mundo nosso mesmo, mas vamos sair nos cumprimentar. Você passou a semana inteira sem ver aquela pessoa. Né? Tem pessoas que eu só vejo no domingo. Agora eu vejo um pouquinho mais que eu vejo na quarta também. Mas tem pessoas que eu só vou ver no domingo. Né? Tem pessoas que eu vejo a semana inteira. Mas tem pessoas que eu vejo apenas no domingo. E, às vezes, gente, eu sempre estou aqui com o Ministério de Louvor. Às vezes, nós chegamos aqui 5 da tarde. Né? Então, quando a galera já chegou para o culto, a gente já está aqui em cima. Não dá tempo da gente cumprimentar ninguém. Não dá tempo de ir lá, paz do Senhor e tal. Eu faço isso às vezes, né? Que às vezes eu desço daqui e vou para tomar minha água ou reabastecer minha garrafinha. Aí eu saio pelo meio aqui e já, oi, paz, tudo bem? Oi, não sei o quê. Minha garrafinha, minha pequena garrafinha. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade que a consolidação ela começa desde o momento que alguém, que não é nosso ainda, entra pela porta. Ok? A ordenância de Jesus é, para nós, que está lá em João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem, darem fruto, e que o fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, a ordenança de Jesus é para que nós vamos, ide. Então, a gente precisa ganhar. Certo? Aí, nós irmos, para nós darmos frutos, nós temos que gerar frutos. Certo? A gente foi, a gente ganhou. E agora, só basta isso daqui? Não, nós precisamos consolidar, para que esses frutos permaneçam vivos. Não adianta eu ganhar, eu ir e eu ganhar, e eu não consolidar. Não resolveu nada. Ok? Consolidação é acompanhamento, é cuidado. Consolidação é trazer entendimento, trazer o entendimento da palavra, é acompanhar o desenvolvimento da pessoa, para que ela cresça e frutifique. Não é só dar o conteúdo, tipo, pá, ensinei. Agora se vira. Não, eu tenho que acompanhá-la. É apoiar, e a consolidação se inicia na conversão e continua até a pessoa estar firme na palavra. Então, eu tenho que entender isso. Eu não posso só chegar e despejar várias informações para ela e eu sair de cena. Porque ela vai ter todas essas informações, mas ela vai saber pôr em prática? Não. Eu preciso ensinar, dar o entendimento e ficar ali para cuidar. É quando o bebezinho está aprendendo a andar. Você segura nas primeiras vezes nas 2 mãos, depois você vai segurar só com uma e depois você vai ficar só observando de longe e, quando necessário, você entra em cena. Ok? Consolidação como estrutura da igreja. E é isso que nós vamos viver a partir de hoje. Porque nós estamos numa igreja que está em célula. Se nós estamos em célula, nós vamos ter que começar a viver a nossa escada do sucesso, que é o ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. Então, nós vamos lá para o 5. Consolidação, ela é uma estrutura da nossa igreja. E como estrutura, o objetivo é ajudar a afirmar o fruto com qualidade. Eu ganhei, e agora esse fruto ele vai se firmar, mas não de qualquer jeito, com qualidade. Ok? E, para isso, eu achei, não sei se nós já temos, pastor, mas eu achei muito interessante o cartão de oração da Visão Celular. Aqui nesse cartão, se você puder abrir aí na sua apostila na página 52, é um cartão que nós vamos preencher. E eu queria te convidar já a preencher ele aí. Porque se é para fazermos, vamos colocar em prática já, certo? Influenciando o meu círculo de relacionamentos. Diz assim, cartão de oração, visão celular, influenciando o meu círculo de relacionamentos. Inclui também
vizinhança, colegas de escola, colegas de trabalho. Refere-se, portanto, à nossa rede de relacionamentos primários. Existe alguém na tua rede de relacionamento primário que você quer que seja ganho, que você ganhe para Cristo e que você consolide? Um colega de trabalho, ou uma vizinha, um vizinho que você quer ganhar para Cristo? Existe? Pensou nessa pessoa? Então, se você pensou, coloca o nome dela. Aqui tem espaço para 5 pessoas. Quero te convidar a incluir o nome dela enquanto eu continuo a ler. Quando estiver orando pela salvação de alguém, inclua os seguintes aspectos em sua oração. Qual que é o objetivo desse cartão? Nesse cartão, você vai colocar as pessoas que você quer e você vai seguir a esses passos que o cartão orienta. Que o primeiro é, apresente a pessoa pelo nome ao Senhor Jesus como propriedade dele. Não é, Senhor, se o Senhor quiser salvar. Não, Senhor, eu estou te apresentando o Nelson aqui. Ele é teu filho, ele é tua propriedade. É convicção. Lembra que a gente falou sobre, na aula anterior, no Ganhar, sobre convicção do que nós estamos fazendo? Resista aos poderes, daí você vai continuar orando. Resista aos poderes das trevas que querem segurar a vida dessa pessoa, para que ela tenha liberdade de escolha e aceite Jesus Cristo. Comece a falar, Satanás, você não tem mais autoridade sobre a vida dele. Ele já foi ganho na cruz do Calvário. Ele foi mudado, isso, e apresente. Ore para que o Espírito Santo convença essa pessoa dos seus pecados e revele a ela o plano de salvação que está em Cristo. Você percebeu que esse cartão ele vai nos dando orientação de como orar? E que seja uma oração eficaz? Ore para que Deus promova oportunidades e revele a essa pessoa a necessidade de Cristo em sua vida. Senhor, fala, meu amor. Ah? Tá bom, amém. Ore para que Deus use você como instrumento para levar essa pessoa a Cristo. Ore para que o Espírito Santo guie você em cada palavra e ato, para que a luz e a alegria de Cristo brilhem por seu intermédio como testemunho da fé cristã. E ore para que a pessoa aceite ir à célula. Pastor, a gente consegue providenciar esse cartão? Pode? Deve? Deve. A gente vai preencher. E, gente, a gente vai providenciar esse cartão para nós. Para nós colocarmos. Ser nosso objetivo de fé, de vida. Nós vamos ganhar. Sim, a gente precisa. E detalhe, você vai colocar isso aqui no meio da sua Bíblia para todo momento que você for ali, ou você tem o teu cantinho de oração na tua casa, todo momento que você for, você vai pegar esse cartão e falar, Senhor, eu estou apresentando. E vai ler lá os nomes. Você pode pegar outros. Mas eu tenho 15. Beleza, vamos colocar os 15 aí em oração. E ir apresentando. Ontem, a gente comentava isso na oração à noite. Falei, gente, vamos pedir para o Espírito Santo lembrar na nossa mente, trazer à nossa memória, jovens que um dia passaram por nós e não estão em lugar nenhum. Não estão em nenhuma igreja, estão perdidos. E, cara, a gente começou a lembrar aqui, eu acho que o pouco que a gente conversou passou de 15. Então, é trazer a memória e começar a orar. Então, a gente vai dar um jeito, a gente vai providenciar esse cartão para que todos nós tenhamos. E começamos a impactar essa cidade. Faz favor, Ti. Vamos impactar essa cidade. E nós vamos começar a impactar essa cidade de joelhos dobrados, orando. É falando com Deus. É falar, não é falar de Deus para as pessoas, mas é falar das pessoas para Deus. Senhor, eu estou apresentando aqui fulano, 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 fulano. Ele é teu, ela é tua. É propriedade tua. E agora, em nome de Jesus, todas as armadilhas que Satanás fez, nós estamos agora declarando, vai cair por terra. É começar a se posicionar como guerra, gente. Não é mais brincar de ser guerreiro, não é brincar de ser soldadinho. É ser soldados firmes do Senhor. É nos posicionar como isso. É nos colocar à frente da batalha. Não é ficar nos escondendo atrás dos nossos pastores. Até quando nós vamos ficar escondidos atrás? Até quando nós vamos ficar fingindo que somos cristãos? Satanás não está brincando de ser Satanás. Há uma cidade para ser liberta.
a pessoas para serem tocadas. Agora a gente está esperando o quê? Que as pedras comecem a clamar, que as pedras comecem a declarar que Cristo vive? Não. É minha função, é meu dever como filha de Cristo, salva por Ele, começar a declarar, começar a dizer. É minha função, é meu dever. Amém? 5.1. Aí vai falar quando a consolidação acontece dentro da igreja. Recebemos um visitante, ou sei lá, fizemos um evento aqui de mulheres, de jovens, e recebemos um visitante. Quando esse evento acontece, e acontece nesse evento uma conversão, nós precisamos ter uma equipe de consolidação. Aqueles que vão chegar, que vão chamar, que vão abraçar, que vão orientar. Nessa igreja que a gente foi, eu achei bacana, assim. Depois eu conversei com a Dani e até perguntei algumas coisas para ela. Todo culto tem apelo. Todo final de culto existe um apelo. Viu, gente? Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus hoje. E no dia que a gente estava, acho que foram 13 ou 14, né, amor? E o pastor lá. Ministério de Louvor tocando. Foi o período de um louvor para ver esse movimento. E sabe aonde fica a... Tá bom, Dila, já sei que deu meu tempo. Sabe aonde fica... Ele está se vingando hoje, gente. Olha que feio. Sabe aonde fica a galera? Pastor, essa é uma ideia que eu achei muito legal. O pessoal que é apoio, durante o culto, você vê um movimento de alguns assim no cantinho nos cantinhos da igreja, e todos eles de camiseta, escrito consolidação na camiseta, todos bonitinhos, uniformizados com consolidação, e o crachá de consolidação, e eles ficam já na intercessão durante o culto. E eles ficam observando quem é visitante. Eles ficam ali de olho já nos que são os visitantes. E daí, nesse momento de apelo, o pastor não precisa ficar falando assim, viu, Nani, vem abraçar aqui a irmã que acabou de se converter. Não. A equipe de consolidação já está toda preparada. Alguns estão no meio da igreja, porque tem aquelas pessoas que estão ali e falam assim, Senhor, eu só vou se alguém vir aqui perto de mim, né? E eu achei muito legal que aconteceu isso na nossa frente. A moça estava chorando horrores. Eu já estava quase falando assim, filha, você quer uma ajuda para ir para frente? Eu vou com você. E, de repente, veio uma irmã. A irmã só chegou e falou assim, querida, eu posso orar por você? Colocou a mão no ombro dela e falou, eu quero aceitar Jesus. E ela saiu do lugar e essa irmã foi junto com ela. A gente precisa ter isso, gente. Agora, às vezes, a gente tem aqui pessoas que aceitaram Jesus e está aqui o pastor orando, olhando assim, ó, tipo, viu? Alguém? E nós estamos tudo assim, oh, aleluia, glória a Deus, oh. E nós estamos dispersos. Gente, nós somos liderança. E nós precisamos nos posicionar como tais. Nós precisamos entender que é a nossa função. Cara, a gente precisa. A gente precisa estar mais esperto, gente. Eu falo por mim, gente. Eu tenho mais de 20 anos de igreja. A gente precisa estar mais ligado. Mas não, está aqui a pessoa que está se convertendo, se entregando para Jesus, se derramando aqui na frente. O pastor está aqui, ó. E aí? Quem eu chamo? Daí está todos os irmãos lá. E, Deus, aleluia. Ou, liderança tem que estar atento. E se cair endemoniado aqui? Vai bater a cabeça porque não tinha nenhum dos apoios do pastor aqui. Cara, a gente precisa estar atento. A gente não precisa que o nosso pastor nos chame para fazer algo. Nós precisamos ter o discernimento e estar com um olhar além. Sabe aquela famosa palavra de proatividade? Ser proativo no teu trabalho? Seja proativo na igreja. Cara, não precisa o pastor falar assim, ai, Bruno, vem aqui ajudar porque um jovem se converteu. Cara, é função minha, do Dila, do Bruno, da Maria, da Sâmia, do Tiago, vir aqui abraçar esse cara. Não, mas a gente está disperso. Nós, como liderança, eu não estou falando
com criança, eu não estou falando com quem acabou de chegar na igreja, eu estou falando com uma liderança que está sendo formada e precisa se posicionar como tal. Já que estou rasgando o verbo mesmo, então vamos rasgar totalmente. Cara, eu não preciso, e o pastor não precisa estar mandando no grupo nosso que nós temos que vir no culto domingo, ou que nós precisamos estar no sábado aqui ajudando os jovens. Não precisa. Eu e o Dylan, dificilmente vocês vão ver a gente falar, a gente... Não, mas o nosso coração se enche de alegria quando vocês estão aqui. Porque a gente sabe que a gente tem intercessores. Mas a gente precisa se posicionar como tais. Aí a gente está disperso, gente. A gente está fazendo... Aí qualquer barulhinho já dispersa a gente quando a gente tinha que estar ligado no que está acontecendo. O pastor chamou aqui para ser orado por cura. Cara, eu tenho que estar posicionado e clamando para o Senhor e falando também, concordando com a oração dele. Aí a gente está assim, ai, mas eu não falo. Proatividade. A gente precisa, gente. Não precisa alguém estar falando para você assim, olha, Maria, eu preciso que você venha aqui. Não, a Maria está caminhando comigo, então ela sabe que ela faz parte de uma liderança. E ela tem que se posicionar como tal líder. Eu caminho ligada na célula diretamente ao meu pastor. Gente, não sou mais criancinha para estar tomando leite. Eu preciso me posicionar como uma líder. Eu preciso entender que a hora que meu pastor está ministrando, eu também estou guerreando junto com ele. Sabe, a gente às vezes está acomodado no nosso banco porque é confortável. Mas vamos fazer aí. Não precisa o pastor falar que ele precisa de intercessores. Se eu vi que ninguém se levantou para ficar orando durante a ministração dele, eu vou me levantar. Eu vou me posicionar. Somos nós. Ah, mas a igreja está sendo resumida aqui. Tá, a gente precisa consolidar esses daqui, preparar esses daqui para que quando... E quando a igreja tiver com 1000 membros? E quando nós vivemos o momento de ter 15 conversões no mesmo dia, no mesmo domingo, 15 se convertendo? Cadê nós? Quem que vai vir aqui? Quem que vai vir orar? Eu venho aqui e vim receber oração. Daí quem vem orar para mim? A Dani vai orar para mim porque ela me conhece. Se ela não me conhecer, ela não vai vir orar por mim. Isso aí acontece muito. Sim. E aí você chega, você ministra, você abraça a pessoa, você chegou, orou, tá, orou, a pessoa abraçada. Daí você vai orar para o outro, aí uma pessoa vem e vai ministrar. A oração que eu fiz não valeu? É estar atento. Você está aqui, a pessoa chegou, abraçou e orou com você. Depois, aí eu saio e vou orar para outra pessoa. Aí o outro vem e ora. O que aconteceu aqui? A gente precisa estar atento, gente. Ai, Jesus. Eu já deixei o corre faz anos. E, gente, o que o Bruno levantou ali é algo que a gente precisa estar atento. Por quê? Deixa eu só pedir para vocês aqui me ajudarem. Vocês creem que o Senhor vai mandar para a nossa igreja pessoas que não são... que são do... vai mandar pessoas que são do corre, vai mandar para nós pessoas que têm uma vida totalmente diferente de nós, que não vão vir alinhadinhos, bonitinhos. Vocês creem nisso? Eu creio. E eu tenho orado para Deus mandar essas pessoas também. Como eu também tenho orado para Deus mandar os empresários. Pode mandar. Estamos aqui. Mas e daí? Nós vamos orar na carne ou nós vamos orar pelo Espírito? Cara, o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não diferencia
o cheirosinho daquele que não está tão cheiroso. E como que vai estar o meu coração para receber essas pessoas? Para consolidar essas pessoas? Eu vou querer cuidar só do bonitinho, do cheirosinho, do engomadinho? Ou o meu coração está disposto a servir a todos com amor? Vamos pensar nisso? Deixa eu finalizar, gente. Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco vão brigar comigo. Quando acontece esses eventos e há conversão, nós precisamos usar o bloco, e está ali na página 53, que é um bloco que nós, não sei se já tem, né, pastor? Eu vi algo ali para os visitantes. Nós temos esse bloco. Qual é a nossa função? Está lá a equipe de consolidação, em nome de Jesus a gente vai ter amém? Amém. A equipe de consolidação, a pessoa veio visitar, ela nem aceitou Jesus ainda, mas nós, junto com a equipe de recepção, vamos fazer o quê? Entregar o nosso bloquinho ali e falar assim, olha, meu querido, que bom que você veio hoje. Será que você poderia me dar essas informações? A pessoa fez lá, preencheu. Preencheu, agora vem um negócio que nós pecamos muito, que nós erramos muito. A pessoa preencheu. Ela vai preencher lá com o nome, com o telefone, se precisa de uma oração, com o endereço, qual a data e qual o horário que fica melhor essa visita. Ok? Primeira coisa que nós fazemos é a fonovisita. Eu vou pegar meu celularzinho, vou ligar para essa pessoa, vou agradecer a visita, vou falar, olha, que bom que você veio. Foi muito maravilhoso ter você conosco. E ali eu vou começar a conversar. Você precisa de uma oração, meu irmão? Você precisa que nós coloquemos o teu nome num grupo de intercessão lá para estarmos orando por você? Sim, eu preciso. Meu querido irmão, eu queria saber também se nós podemos fazer uma visita para você na sua casa. Foi tão bom ter a tua presença que nós queremos te visitar. Quando que vai acontecer a fonovisita? Não pode passar de 48 horas. Se a pessoa veio no domingo, no máximo terça-feira eu já tenho que ter ligado para ela. Eu preciso saber. Preciso saber se ela gostou da nossa igreja. Ela precisa se sentir amada. Ok? Aí, fiz o primeiro contato. Nós marcamos a visita. A visita tem que ser naquela semana, gente. Aí, vou contar o que nós vivíamos na vida passada, assim, né? Na igreja passada. Na vida passada. Que já passou. Está lá no passado. Nós tínhamos os cartãozinhos de visitantes. Aí, pegava aquele cartãozinho de visitante, ele ficava uma semana guardado, daí no outro domingo passava para alguém, para algum líder, aí esse líder pegava e ficava um mês para ligar para a pessoa. A pessoa vai se interessar em voltar para a igreja? Não. Não, gente, não vai. A gente precisa ter esse cuidado, ok? A visita, ela deve ser feita em duplas, tá? Nunca vá sozinho. Isso é ser prudente. Não vá sozinho fazer a visita. Vai em dupla. Ela não pode passar de 20 minutos na casa da pessoa, tá, gente? É algo rápido. E isso eu tenho que falar para mim e para o Dila. É algo rápido. A primeira visita é algo rápido. Você vai conversar, você vai demonstrar o carinho por essa pessoa e você vai comentar com ela sobre uma célula e convidá-la para uma célula. Como que você vai fazer isso? Meu querido, nós somos uma igreja em célula e nós queríamos te convidar para participar desse momento conosco. Que dia você tem disponível? Eu tenho disponível a sexta-feira. Que bênção! Sexta-feira tem a célula do pastor Doni e da Nani, que é às 20 horas lá. Então, na sexta-feira, eu posso vir te buscar para te levar na célula com eles? É isso que eu vou fazer. Não, mas o dia que eu posso é no sábado. Que legal! Pastor Dylan e a Aline têm uma célula no sábado também às 20 horas. Então, eu passo aqui e a gente vai junto para a célula. É eu me disponibilizar a apresentar. A partir do momento que eu apresentei, ou então, não, minha célula, eu só posso fazer uma visita em uma célula na terça. Ótimo, tem a do Joelso. É na terça ou na quinta, Joelso? Errei, é na quinta. Na quinta eu tenho, beleza, tem o Joelso, eu vou com você, na quinta. Eu vou com você na célula do Joelso. Eu chego lá, eu apresento para o Joelso, na terça é o João, eu confundi, perdão. Eu apresento para o Joelso, e se for necessário, eu vou mais umas 2 células com a pessoa,
para que essa pessoa esteja ali. E ali o Joels comece a consolidar mais ainda e a discipular. Amém? Entenda que a permanência do nosso fruto depende de nós. Não podemos ser pais negligentes. Não podemos ser pai negligente. Eu não vou abandonar o meu filho. Eu não vou deixar ele à mercê das coisas. Eu vou estar ali para ajudar a consolidar. Amém? Vamos ficar de pé? Que hoje eu fui. Ô, gente do céu. Eu tento, pastor, ser mais. Tem dia que eu falo assim, vai ser 2 lições hoje, mas não dá. E amém por isso. Pessoal, vamos já vir para frente, se posicionando.